relativo a tudo aquilo que você falou, com certeza uma pessoa religiosa. Afinal, é papo de graça, não é monólogo da graça, né? Entendi, entendi. Ó, o cara é um cara religioso, né? Claro, você tá. A pergunta dele é a seguinte: Caio, um católico, quando ora a um santo, ele está invocando o mal, Caio? Só se ele estivesse cheio de ódio, de ressentimento, pedindo ao santo que faça o que santo nenhum faz, que é o mal. Se santo tivesse poder de responder a oração, se ele é santo e foi considerado santo, é porque viveu a vida sem fazer o mal. Então, mas tem gente que pede. Tem santo especializado na ambiguidade também, na ambivalência. É aquele santo que diz, dependendo da oferta. Mas o que determina a tua oração evangélica é a mesma coisa que determina a oração católica, é a mesma coisa que determina a oração judaica, é a mesma coisa que determina a oração islâmica, é a mesma coisa que determina a oração budista, é a mesma coisa que determina a oração taoísta, é a mesma coisa que determina a oração kardecista, que você fale com amor, perdão, compaixão, misericórdia, verdade, sinceridade e justiça. Eu, mesmo quando vejo islâmicos radicais e jihadistas e coisas assim, eles, conquanto tenham na teologia deles a permissão do livro sagrado, do Alcorão, para amaldiçoarem os seus inimigos, assim como os judeus também tinham, e quem assim lê o Velho Testamento de maneira a contemporaneizá-lo, fazê-lo vigente em toda a sua literalidade nos nossos dias, tem lá mandamentos que manda descer a espada, o porrete no inimigo de verdade. E como também em qualquer outro lugar, você encontra em alguns lugares assim. Agora, na fé em Jesus não existe isso. Não existe. No entanto, em qualquer que seja o grupo religioso, você não vai ver ninguém recomendando, pelo menos, que eles se odeiem uns aos outros. Embora eles se odeiem uns aos outros, mas não tem a recomendação em lugar nenhum. A recomendação oficial de todas essas espiritualidades ou supostos caminhos religiosos é que você se torna um ser elevado na presença de Deus e dos homens quando você é pessoa de paz, de verdade, de justiça, de sinceridade, de equidade e de fidelidade. Quando você tem uma palavra só, quando você não é ambíguo, quando você mostra integridade e quando a sua prece é feita buscando o bem e não o mal. Então, seja o crente, seja o católico, seja o judeu, seja o muçulmano, seja o budista, seja quem seja, todo aquele que busca a Deus com amor, com fé e com esperança de alcançar a realização do que traz vida, paz, justiça e verdade entre os homens, esse está falando com Deus em nome de Jesus, mesmo que não conheça o nome Jesus e nem conheça Jesus como um nome ou como o nome dado entre os homens acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E aí alguém diz, como é que você tem a coragem
de proferir uma blasfêmia dessa. Eu não vou ler Romanos 2, nem Tito, nem Timóteo, nem Jesus dizendo: muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, muitos naquele dia me dirão: quando foi que te vimos? Nós nunca te vimos, nós nem sabíamos de ti. Quando foi que te fizemos o bem? E eu lhes direi explicitamente: todas as vezes que vocês fizeram bem a qualquer pessoa, nesse estado de miséria, carência, de doença, era a mim que vocês faziam. Eu não vou nem dar golpe baixo, tá? Porque o Evangelho está lotado disso. Não há nenhuma base no Evangelho para você pensar que só quem sabe o nome feito de J-E-S-U-S, Jesus, é quem Deus ouve. Esse Deus seria um gênio da lâmpada que só se manifesta se alguém souber a palavra mágica. É um Deus como um gênio muçulmano. Fala para qual é a senha? Jesus. Aí ele fala. Fala que você sabe a senha. Não. A senha é amor, verdade, justiça, paz e tudo do que o nome Jesus é constituído. Tudo aquilo que Jesus encarnou é o nome de Jesus. Aí aqui em Malaquias, no capítulo 1, o Senhor diz aos crentes algo que a maioria dos crentes não tem coragem de ler pensando neles próprios. Eles se imaginam alguém longe deles. Mas é para nós que está sendo dito, para qualquer um de nós que seja assim. Malaquias 1:9, agora, pois, suplicai a favor de Deus, o favor de Deus. Suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? A resposta a essa pergunta é não, claro que não. Veja, oxalá, diz Deus, houvesse entre vós quem feche as portas do meu templo, da minha casa, para que não acendesseis em vão o fogo dos vossos altares, do vosso altar. Melhor fosse que vocês fechassem a porta do templo do que abrir o templo para fazerem esse tipo de culto da mentira. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, nem aceitarei da mão de vocês oração, oferta, coisa alguma. Mas saibam disso, que desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações da terra todo o meu nome. Isso foi dito 400 anos antes de Jesus nascer. E em todo lugar lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Puras por quê? Porque sinceras, feitas com amor, com esperança, pedindo graça, misericórdia, de acordo com o teto de cada um. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. A gente já podia ficar aqui, é o que Pedro ouve do anjo que vai chamá-lo para ir até a casa de Cornélio, centurião romano na Cesareia Marítima, e diz: olha, vai porque ele é de Deus. Aí quando Pedro chega lá e que começa a falar, ele diz: olha, me foi dito que Deus não faz acepção de pessoas e por isso eu não posso fazer acepção de nenhuma pessoa. Porque Deus é quem santifica, Deus é quem ouve, Deus é quem sabe. Então, não entre nessa
de pensar que tem alguém orando para o mal só porque na sua cultura, ou na sua catequese, ou na sua doutrinação, aquele tipo de imagem, de construção, é uma coisa que você foi ensinado a pensar que dentro daquele gesso habita um espírito imundo. Então, quem está ali é o diabo disfarçado, e ninguém respeita o coração do fiel, ignorante ou não, quebrantado, orando. Ora, só para concluir, veja aqui em Mateus 7, que Jesus diz o seguinte: naquele dia muitos virão em meu nome, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome curamos doentes, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos milagres. Mas eu então lhes direi, diz Jesus, eu nunca vos conheci. Mas eles faziam tudo o que faziam em nome de Jesus, mas não conheciam Jesus, só conheciam o nome e conheciam as histórias, e usavam o nome e as historinhas de Jesus para faturarem, atraindo gente e multidão. Agora, eles dizem, em teu nome fizemos curas, prodígios e maravilhas. E não se diz que não aconteceu, graças a Deus. Mas Jesus diz a eles, eu não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O que é que ele está dizendo? É que a graça de Deus passa por cima desses intermediários, mesmo os piores, que são justamente esses que sabem o nome Jesus e usam o nome Jesus para enganar pessoas. No entanto, a pessoinha que não consegue discernir quem é aquele lobo vestido com peles de ovelhas, não deixará de ser ouvida. Porque o lobo está tentando usá-la. O Senhor, todavia, é pastor dela, a conhece, mesmo que ela não saiba ainda nada sobre o bom pastor, sobre a misericórdia, sobre coisa alguma, mesmo que ela não tenha entendido nada, a tua fé te salvou, o amor pela filha te salvou, o amor pelo teu filho te salvou, o amor, a fé, a confiança salvam, a entrega. Então, creia nisso e não julgue mais ninguém e nem fique pensando de porque alguém está ajoelhado num templo, a oração dele está indo a algum lugar. Às vezes ela não chega nem no coração dele, porque ele ora de si para si, como Jesus diz que os fariseus faziam, oravam de si para si, era um diálogo deles para com eles próprios, mas não descia nem ao coração deles, não havia nada que os esquadrinhasse. Então, creia nisso, e o seu coração ficará livre de muitas transgressões e de muita perversidade disfarçada de piedade cristã. Um beijo para você.